Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Apodi. Será que ele poderia ser uma opção interessante tanto para o Remo quanto para o Paysandu? Até porque teve o nome dos dois times, né, de Belém especulados no lateral direito, que pode jogar também de ponta, vive uma fase instável no Vila Nova, é uma peça importante, mas não de titular em todo jogo, jogando 90 minutos. Muito pelo contrário, virou basicamente um 12º jogador. E eu quero falar aqui com vocês, né, se poderia ou não ser uma boa o Apodi, seus 37 anos, ter esse retorno, principalmente se fosse para jogar, na minha opinião, hoje, renderia melhor como um ponta direita, um meia de criação, do que propriamente um defensor. Além disso, quero falar também sobre outros dois nomes que eu achei bacana. Primeiro, de um centroavante que vai ficar livre no meio do ano agora, que já falou o desejo dele de voltar para o futebol paraense. Na minha opinião, se o Remo e o Paysandu quisessem um centroavante, um ponta aí de velocidade, poderiam buscar esse cara. E também o José Aldo, que não vive uma fase como titular no Ituano. Então, vídeo recheado aqui com atualizações, e eu acho que esse cara também pode ser uma boa para os dois. Vou mostrar aqui os números dele pelo Ituano nos últimos jogos, que não vive uma fase nada boa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, torcedores do Paysandu, para chegarmos a essa meta aqui no YouTube, que é próximo objetivo de 58 mil inscritos. Falta aqui um pouco menos de 450 inscritos no canal. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta, beleza? Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. O primeiro nome que eu quero falar aqui com vocês é do centroavante, o Sandro Lima. Eu já trouxe aqui algumas matérias dele, afirmando lá para o portal TNT Esportes, que tem interesse em voltar para o Brasil, quem sabe ainda nessa atual temporada. Ele que tem 33 anos, foi um dos artilheiros da segunda divisão do futebol turco, jogando para uma equipe chamada Manisa FK. 11 gols, 4 assistências em 27 jogos, pode jogar como um centroavante fixo ou um ponta direita. Ele jogava mais como ponta direita no início da sua carreira e nos últimos anos tem jogado mais centralizado. Ele que é destro, tem 1,86 m de altura, apesar de ser de Belém, ele nunca jogou nem na base do Remo, nem no Paysandu. E deixou aberta a possibilidade de uma volta, né? Quem sabe, por exemplo, na próxima temporada. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com o Manisa, pelo menos no Transfer Market, nos portais que eu uso para ver as estatísticas, vai somente até junho desse ano. Então ele já pode assinar um pré-contrato. Como a equipe subiu, ele foi um dos artilheiros, a tendência, na minha opinião, é de que ele continue, né, e tenha uma renovação. Quem sabe, por exemplo, se consiga o Paysandu ou o Remo convencer o atleta a sair, né, no meio da temporada europeia, ou seja, em janeiro, fevereiro do ano que vem, ou até mesmo chegar por agora, porque ainda não assinou essa renovação, eu acho que poderia ser uma opção bem interessante. Já jogou também muito tempo no futebol de Portugal, por exemplo, na temporada 2020, pelo Gil Vicente, na primeira divisão, ele marcou 13 gols e 36 jogos. Ele ainda marcou 9 só na primeira divisão, os outros gols foram na Copa. Não é à toa que naquele ano ele foi jogar na China, né? Certamente com um salário astronômico. Ficou um pouco tempo no Tianjin, num time lá da China, um time que tinha uma grana absurda, né? Em 2020, acabou que ficou pouco tempo, pandemia também e tal. E aí foi lá para um outro clube da Turquia e da Coreia do Sul. Muito bom o Sandro Lima. Eu acho que até por ele ser de Belém, essa volta talvez não poderia ser mais fácil, né? Porque se ele realmente tiver muito interesse, pode ser até que abra, né, a mão, por exemplo, de um salário astronômico que ele poderia ter, continuando na Turquia, na Coreia, na China, por exemplo, onde ele já passou. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, que eu quero destacar os jogos do Brasileirão. Lembrando que tem tudo, tá, gente? Série A, Série B, inclusive Série C, inclusive, né? Eu vou deixar aqui esse jogo, a opção na Série C. Tem um duelo, por exemplo, do Remo e Sampaio Corrêa, vitória do Remo pagando R$4 a cada real apostado, mas tem diversos outros jogos também, né? Tem aqui, ó, do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Você sempre tem que olhar ali com uns 2, 3 dias de antecedência que vai aparecer as opções. Vamos ver o que tem aqui de Série B. Próximo compromisso do Paysandu também, vamos lá. Seja você torcedor do Papão ou para secar, né? Aqui, ó, dia 4 de junho contra o América, próxima terça-feira, vitória pagando 2,8. Vou colocar aqui R$100 a cada, vamos ver quanto fica, 280 que voltaria. Ou não, tô achando que o América que vai vencer esse jogo. Ó, vamos ver. Voltaria R$100, voltaria quanto? 250. Ótima cotação. Tem também os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Você pode voltar aqui também, ó, e vir na opção de Série A do Brasileirão. Vale lembrar que na Betfair, a partir de R$65 você dobra o seu primeiro depósito. Então você usa o meu link aqui embaixo, depois dos 65 vai ter 130 para começar a apostar. Tem alguns jogos aqui da Série A também que eu acho interessante, ó. Fluminense e Juventude, Atlético Mineiro e Bahia, os dois times jogando em casa, eu acho que são favoritos, sem dúvidas. Nós podemos fazer aqui, por exemplo, né, uma vitória, vamos lá, do Fluminense e outro do Atlético Mineiro. Vamos ver como que fica. Ficaria então aí 2,55, boa cotação. Depositou 65, vai ter 130, vamos pegar a metade aqui, ó.
65, vamos lá, voltaria R$165. Então, para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo. Para postar nesse jogo do Remo, do Paysandu, vai estar aqui tudo embaixo para vocês. Da Série B, Série C, Champions League, Libertadores nessa reta final, tá aqui embaixo na descrição. Então, quero falar agora com vocês sobre o Apodi, nome que foi especulado tanto no Remo quanto no Paysandu, até porque a fase dele no Vila Nova não é a das melhores, né? Eu vou deixar aqui, ó, ele jogou contra o Paysandu na volta, né, que perdeu por 4-0 o Vila Nova, 45 minutos. Além disso, jogou também contra o Brusque no último jogo na Série B, empate em 2-2, 9 minutos. Na derrota por 6-0 contra o Paysandu, 16 minutos, contra o CRB 21 e contra o Grêmio Novo Horizontino, última vitória do Vila, jogou 5 minutos apenas. Então o ponta direita aí tem sido muito mais reserva do que titular, bem diferente até dos números dele, né, que vinha tendo pelo Goiás desde 2021. Uma média ali pelo Goiás de 38 jogos, 4 gols e 2 assistências. Essa foi a média dele nos últimos anos. Pelo Vila nesse ano, 20 jogos, 1 gol e 1 assistência, e sinceramente eu não ficaria nada surpreso se tivesse uma saída do jogador, que certamente tem um dos maiores salários da equipe do Vila nesse ano e tem sido reserva, né? Então, sinceramente, mesmo que ele seja um 12º jogador, não acho que o Vila Nova iria fazer tanto esforço assim para ficar com o atleta. Muita gente especulou ele no Paysandu depois do jogo, né? Na ida, que perdeu de 6-0, ele tirou uma foto ali com o Nicolas, sorrindo e tudo mais. A torcida do Vila ficou bem brava, né? Porque ele tá sorrindo depois de um jogo que o time perde por 6-0 e ele entrou ali no finalzinho. Mas estava com o Nicolas, que é um centroavante que jogou junto com ele no Goiás, e aí no Remo também apareceu como uma alternativa, porque busca um ponta direita, o Remo, e até um lateral direito, né? Mas vou colocar o Apodi como um ponta direita. Então, na minha opinião, para os dois clubes, né? Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não surgiu nada de oficial de uma procura de alguma das equipes. É muito mais especulação mesmo. Então, eu acho que qualquer um dos dois clubes poderia sim tentar essa contratação. Acho que agregaria bastante. No Vila Nova, então, ele não tem conseguido jogar, mas eu acho que para o Remo ele chegaria, na minha opinião, para ser titular. No Paysandu eu ainda tenho minhas dúvidas, mas para complemento de elenco, muito bom. Até pela relação que ele tem bacana, né? Com a equipe do Paysandu, com o Nicolas e outros jogadores que passou jogando com ele em vários clubes, né? Tanto na Ponte Preta, que o Hélio dos Anjos já trabalhou recentemente e trouxe alguns jogadores, quanto também pelo Goiás, quando conseguiu o acesso e jogou também a Série A. Enfim, você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer do Apodi? Se é um nome que você aprovaria, ou pela idade também, né? 37 anos, você acha que não? Tô curioso para ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que ele já jogou em vários times do futebol brasileiro. No momento que eu vi aqui, ó, foram 12 equipes espalhadas pelo país, além também do futebol russo, Arábia e também do futebol mexicano. E para terminar, tem aqui o José Aldo, nome que foi muito especulado no Remo, principalmente também no Paysandu para ter esse retorno, 25 anos e na minha opinião nunca foi tão viável ter essa volta como seria, por exemplo, no meio dessa atual temporada. Até porque na Série B ele só jogou 3 vezes, a janela reabre daqui a um mês, ele não vai completar 7 jogos pelo Ituano, sem sombra de dúvidas. Nesse ano então foram apenas 11 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência, 8 no Campeonato Paulista e 3 apenas na Série B. É claro, né, o Ituano não vive a sua melhor fase, até conseguiu 2 vitórias importantes contra Sport e Ponte Preta, mas até 3 rodadas atrás estava na lanterna com acho que nenhum ponto conquistado, né? Muito ruim o desempenho. O último jogo dele foi no dia 19 de maio, 12 minutos contra o Mirassol e 16 minutos contra o Sport na vitória do Ituano por 1-0. Ele ficou ainda no banco em 3 ocasiões, inclusive no último meio de semana, na vitória contra a Ponte Preta, nem saiu do banco de reservas. Então foi um nome especulado, jogou a Série B ano passado pelo Ituano e foi bem, 40 jogos no ano, e aí o Remo e o Paysandu apareceu como interessados, mas o Ituano tinha pretensão de seguir com o jogador. Até trouxe um vídeo aqui no canal em fevereiro, em março desse ano, e ele vinha jogando como titular pelo Ituano no Paulistão, mas perdeu muito esse cenário, e até era diferente no cenário quando ele estava no Paysandu, por exemplo, 2021 e 2022, 6 gols em 50 jogos, além também de 3 assistências, mas ele pertencia ao Guarani de Palhoça, lá de Santa Catarina, que acabou negociando com o Ituano os seus direitos econômicos. Então ele acabou que ficou, né, por essa equipe lá do Guarani e foi adquirido pelo Ituano em definitivo. Vale lembrar que o último gol dele foi pelo Paysandu ainda em 2022, porque pelo Ituano ele não marcou nenhum gol. Eu até trouxe o mapa de movimentação dele para vocês no último vídeo, que dá para ver que ele tem jogado mais recuado. Eu diria que o José Aldo hoje é mais um camisa 8, um camisa 5 ali, dependendo, como meia de criação, meia central, do que um meia ofensivo que vai ficar lá na frente, atrás do centroavante. Não acho, eu acho que ele é um cara muito mais de criação, vindo de trás, do que propriamente um meia ofensivo, que era muito o papel que ele fazia no Paysandu. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre essa opção? Qualquer um dos dois clubes, né? Eu tô fazendo esse vídeo para os dois, tanto para o Remo quanto para o Paysandu, eu acho que agregaria bastante.
Deixa aqui embaixo nos comentários, tô curioso para saber.